7 meses de infoproduto, 2 meses vivendo de infoproduto e tudo que eu aprendi nesse último mês. No último vídeo eu falei que a gente estava começando o tráfego pago e foi isso que basicamente definiu o 7º mês. Foi basicamente um mês voltado completamente para o tráfego, porque eu cheguei a falar no primeiro vídeo que o Gabriel, que é o meu marido e sócio, estava com essa responsabilidade de aprender e de desenrolar toda a questão do tráfego que a gente sabia em teoria, mas nunca tinha feito. E aí isso aconteceu, ele foi, botou a mão na massa, estava estudando bastante, até chegar num determinado momento onde ele percebeu que isso ia demorar muito. Ia demorar muito para que ele entendesse realmente e conseguisse fazer uma gestão eficiente para gente. A gente ia ter que lidar ali com o tempo de aprendizado dele e eu falei no outro curso que isso ia acontecer, só que eu tava tipo assim, em alguns dias, e não, demoraria muito tempo. Então, o que que a gente fez? Contratou um gestor. E essa foi a melhor decisão de todas até agora. Foi muito bom pra gente. Foi muito inteligente essa decisão. Quando as coisas começaram a acontecer nesse mês, a gente ficou pensando, devia ter feito isso antes, devia ter feito isso antes, mas ao mesmo tempo sabendo que não adianta entrar nessa, é melhor antes tarde do que mais tarde. É melhor ficar nessa filosofia e seguir em frente. A gente sabe também que é muito difícil ter um bom gestor, mas a gente deu muita sorte de conhecer, de ter um amigo que é gestor há muitos anos. E se eu pudesse já assim dar uma dica, seria contratar alguém que tem experiência, que trabalha com isso há muitos anos. Às vezes quem está começando tem um preço legal e a gente gosta, né? A gente gosta de um preço legal, a gente quer economizar, mas o que está sendo de experiência para mim é que essa vivência de mercado do Lucas, que é o nosso gestor, está sendo fundamental e está dando muito mais velocidade para o nosso processo. Ele pega as coisas muito rápido. Ele nunca tinha trabalhado com o mercado de jiu-jitsu, que é onde eu estou empreendendo e vendendo o curso. E ele já sacou tudo, ele já sacou um monte de coisa, ele consegue dar prazos pra gente, ele consegue entender se um vídeo vai dar certo, se um vídeo não dá, de anúncio, de páginas de vendas, muito rápido. Isso porque ele fez isso já, ele já faz isso há 8 anos, se eu não me engano, sabe? Era tudo mato quando ele começou, então ele tem uma experiência assim monstruosa e tá sendo muito bom ter alguém assim no começo, porque para dar um contexto aqui, a gente está há 7 meses com esse infoproduto rodando e vendendo, mas fazem só 2 meses que a gente fechou a nossa empresa de doces, que mantinha nossa casa, mantinha nossa vida, nossa alimentação, para viver totalmente disso. Então acabava que a gente fazia isso no tempo que sobrava. As coisas são muito devagar, acontecem de forma muito devagar quando a gente faz no tempo que sobra. E agora sim, nesses últimos 2 meses, que a gente está vivendo isso de fato. Que é louco, porque tem que fazer dinheiro para pagar as contas, e o aprendizado também sendo muito mais intenso, justamente por causa dessa ansiedade de ter que fazer, de ter que aprender rápido. Então, o Lucas está sendo crucial nesse momento e ter um gestor e fazer tráfego pago está sendo maravilhoso. Uma coisa que eu não esperava que acontecesse, mas que o Lucas avisou logo na primeira reunião que aconteceria, era o tráfego pago otimizar o tráfego orgânico. Então a gente já sabe fazer conteúdo muito bem. A gente começou a empreender em 2019 e desde lá já fazia conteúdo. Então a gente tem uma experiência com essa produção orgânica, a gente produz conteúdo bem legal assim para o Instagram. E já ia bem. Só que quando a gente começou o tráfego pago, cara, as coisas ganharam outras proporções. E eu entendo que naturalmente isso acontece através do viés da familiaridade, que a gente tem um tempo para confiar em algo. A nossa espécie
ela rejeita o desconhecido porque ele oferece perigo. Então a gente gosta do familiar, porque é de confiança. E existe isso de você estar lá rodando um anúncio e a sua cara está sendo mostrada, isso tá certo? Não sei, mas tá aparecendo, você tá aparecendo. Então a pessoa ela começa a familiarizar com o seu rosto. Então a cada vez que você aparece novamente, mais de confiança você parece para ela. E isso impacta tanto nas vendas, né? No longo prazo a gente só ganha, como isso impacta no orgânico. Então, isso está tanto no nosso Instagram, mas muito, muito mais no YouTube. O YouTube, ele está tendo um crescimento assim bem mais intenso agora que a gente está fazendo o tráfego no Google. A gente faz tanto no Meta quanto no Google. Ainda não faz no TikTok, mas a gente já está fazendo nesses dois veículos. E está sendo muito bom, a gente está ajudando muito, o que foi ótimo nesse último mês, porque só nesse último mês eu fiz 3 páginas de venda. Vários. Eita, tô comendo o pelo, Aya. Vários vídeos de venda, vários anúncios para testar. Então a gente ficou meio sem tempo de fazer conteúdo orgânico, mas a gente não se sentiu tão mal, porque o canal estava subindo, 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 os vídeos antigos subindo por causa do tráfego do Google. Então a gente entendeu, a gente já tinha noção disso. Eu cheguei a falar lá no primeiro vídeo que eu postei sobre essa experiência, mas a gente tinha noção de que um ajudava o outro, mas não assim. Não assim, tá? Foi bem chocante e já entendi que esse é o sistema, sabe? Eu preciso alimentar o orgânico e o pago junto. Eu preciso estar em uma constante otimização dos dois. E os dois juntos vão ganhando força, 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 até que eu vire um grande produtor, sabe? Eu começo a vender muito todos os dias e tudo mais, sendo fruto desse crescimento, dessa análise e melhoria constante do tráfego pago junto com o tráfego orgânico. Eu tô no momento, eu, Gabriel, a gente aqui tá no momento de muita confiança. A gente tá, assim, muito empolgado, porque eu entendi exatamente o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. E basicamente agora eu só tenho que fazer. O tempo vai me dar o resto, o que eu preciso. E eu não tenho como pular isso. Então é o processo, agora é só o processo. Porque eu até estava falando com o Gabriel, né, esses dias, acho que foi ontem, que eu sempre soube onde eu queria chegar. Sempre. Mas eu não sabia como. Eu tava meio assim, segura na mão de Deus e vai, entendeu? Tipo assim, eu sei que eu quero chegar lá, eu sei que eu vou chegar lá, essa confiança ela tá dentro de mim muito forte, mas eu não sei como. Eu vou descobrir. E eu descobri. Agora eu sei como. Então eu tô com uma confiança, cara, que eu nunca tive. E uma empolgação mesmo, uma motivação muito forte para fazer. Tá sendo bem fácil fazer o que tem que fazer, por causa dessa clareza que aconteceu agora. Eu sei exatamente como funciona. Uma coisa que eu preciso falar nesse vídeo, porque foi um marco desse mês, foi a agressividade. Lá no primeiro vídeo, eu falei o quê? Que a gente tinha percebido no último mês que não adianta ficar querendo ser elegante e vender de forma elegante, porque os nossos vídeos não estavam subindo. Que a gente precisava ser agressivo e falar gatilho e gerar curiosidade nas nossas criações orgânicas. Eu tava falando muito sobre YouTube, né? Que eu falei até no outro vídeo assim: nossa, a gente faz vídeos incríveis, dá uma aulona da porra. Mas ninguém vai clicar para ver se eu não fizer um título super apelativo que eu achava feio fazer, mas que hoje eu vejo ser necessário para que alguém assista a minha aula maravilhosa que eu fiz. Senão ninguém vai ver, ninguém vai aprender comigo, né? Não, não sou eu que gravo, é o Gabriel, ele é o, como é que chama isso? Especialista. Ele é o nosso especialista, mas assim, não adianta ele dar aulas incríveis se ninguém for ver. Então, eu preciso ser, sim, apelativo, fazer todas essas coisas feias na capa, sabe? Expressões, assim, exageradas, muita promessa, muita curiosidade, muito gatilho, porque senão eu não vou vender.
ninguém vai ver meu trabalho. Então, uma coisa que eu achava feia é me vi mudando de ideia e percebendo, assim, o quanto era necessário. E eu falei sobre isso no vídeo 1. Só que isso aconteceu mais intensamente ainda nesse mês. Então, pensa, eu não tinha tido reunião com o gestor ainda quando eu gravei aquele vídeo. E eu já falei isso. Quando eu fiz uma reunião com o gestor, que foi depois que ele analisou já a página de vendas e a nossa empresa no geral, ele falou: Olha, a página de venda de vocês só apresenta o produto, entendeu? Tá muito soft, tá muito light, tá muito. Olha, eu vendo esse negocinho, viu? E aí a pessoa pode até despertar um interesse, mas não existe uma urgência em resolver essa dor, sabe? Ela não se sente mexida emocionalmente e pronta para resolver isso, do tipo, cara, eu realmente passo por isso, isso me incomoda, eu vou resolver isso agora. Então a gente estava ali mostrando o nosso produto, mas a pessoa tava meio, ah, legal, isso aqui, bacana, hein? Me interessei, mas depois eu vejo, sabe? Depois eu vou ver isso aqui, deixando para depois, porque a gente não estava justamente despertando gatilho, a gente não estava com uma provocação emocional. A gente estava light, a gente estava soft, a gente estava amiguinho. Oi, você quer desenvolver melhor? Olha, eu tenho tudo que você precisa. E aí você vê quando é que você vai querer, tá certo? Então a gente mudou tudo, fez outra página, ficou leve ainda. A gente fez outra página já com um título mais pá, uma promessona e nananã. E aí ele já, opa, essa aqui eu gostei mais. E aí a gente está no processo agora de acertar o vídeo de vendas, ele já tem gostado mais dos últimos vídeos de venda que a gente tem enviado, mas ele quer ainda mais essa agressividade, ainda mais esses gatilhos sendo despertados, essa intensidade emocional, porque isso faz a pessoa clicar naquele momento, né? Ela resolver aquela dor naquele momento. Então a gente já sabe quem é nosso cliente. Esse mês foi muito bom porque a gente testou o mercado existe pra caramba. E a gente testou uma estratégia de dias grátis, acabou que a gente percebeu que ela atraía muito curioso e não necessariamente pessoas que estão prontas para comprar, às vezes pessoas que estavam sem dinheiro, então a gente investiu num público que não estava tão qualificado, apesar de conseguir muita gente, um volume de pessoas muito grande com esses dias grátis, nem todas ficavam porque elas não estavam prontas, sabe? Então a gente já está aí nesse momento de testar uma nova estratégia. Tenho certeza que mês que vem, quando eu fizer o terceiro vídeo, eu vou ter respostas muito mais claras sobre o tráfego, mas eu já me sinto no processo de dar certo. Aquilo que eu estava falando, eu sinto que eu sei exatamente o que fazer. A gente já achou um anúncio legal, mas o Lucas falou que pode melhorar ainda mais esse valor por cliente. A gente está agora na meta de baixar esse custo do cliente, então fazer anúncios ainda melhores, melhorar o nosso vídeo da página de vendas. A gente já conseguiu uma página de vendas mais agressiva, já tá legal. E basicamente foi muito legal essa coisa que a gente fez. Claro, muito arriscado, a gente é muito doido. Eu falo, nossa, eu falo para Gabriel sempre, podem falar o que for da gente, mas corajoso a gente é, porque assim, a gente queimou os nossos barcos, a gente fechou a empresa de doce, a gente doou as coisas, então se quisesse voltar, eu já não teria como, teria que comprar de novo. Mas a empresa está acontecendo numa intensidade muito louca e numa velocidade que a gente não conseguiria com a outra empresa aberta, sabe? Porque fazer as coisas no tempo que sobra é muito lento. E nos 6 meses que a gente passou fazendo esse produto e vendendo esse produto, eu tinha feito 2 páginas de venda. E só nesse mês eu fiz 3. Então, olha como a velocidade é outra quando você está completamente dentro do negócio, né? Eu sei que foi um privilégio nosso, né? Conseguir fazer isso, mas exigiu uma organização financeira para conseguir fazer isso. Ah, ficou balançando. Mas valeu muito a pena, tá valendo muito a pena pela intensidade do nosso aprendizado e da nossa melhoria. Eu quero, minha meta aqui é que mês que vem eu faça um vídeo celebrativo, tá? Um vídeo comemorando
tudo que aconteceu nesse mês de fevereiro. Hoje, dia 2 de fevereiro, quando eu tô gravando. Deus sabe quando eu vou postar, mas eu tô gravando dia 2, porque, né, eu faço só isso agora, Neurojitsu 100%, que é o nome do meu produto, é Neurojitsu. Então, eu faço 100% Neurojitsu, não quero ainda botar muita energia nas minhas redes sociais, mas um dia vem aí. E eu quero, olha, não quero no mês que vem eu fazer um vídeo assim comemorando tudo que aconteceu em fevereiro, porque eu acertei vídeo de vendas, acertei página de vendas e acertei anúncio. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu te espero aí no vídeo que vem pra gente ver o que aconteceu nesse mês, mas até agora foi isso que eu aprendi, foi isso que eu vivi nesse último mês e tô gostando muito dessa ideia de compartilhar cada passo a passo meu. Eu me vejo assim já grandona lá na frente, falando sobre a minha trajetória e não só contando ela, contando como eu fiz, o que eu passei, o que eu aprendi, mas tendo registrado essa trajetória aqui. Então, estou muito empolgada, te espero no mês que vem.